Olá, meus queridos crochê lovers, sejam muito bem-vindos ao Crochetar. Hoje vou ensinar vocês a tecer esse lindo chapéu em crochê que pode ser utilizado de diferentes formas, desde o bucket hat até um chapéu no estilo dos anos 20, o que você preferir. E é super simples e prático de tecer. Então pega nessa agulha, segura nesse novelo e vem comigo que é sucesso! Antes de iniciarmos, eu vou pedir que deixem um like, sigam o canal, deixem seu comentário e ativem o sininho, tá? Para continuarem recebendo as notificações. Agora, vamos colocar a mão na massa. Eu vou utilizar um fio de barbante número 6. Eu estou usando aqui da marca Amazônia, na cor número 12, mas vocês podem utilizar outro material com outra cor, tá? Mas vai ficar com um resultado diferente do meu. O tex desse barbante é de 885. Vocês vão precisar também de uma agulha número 3,5, ou que foi indicado no rótulo da linha de vocês, uma tesoura, marcadores de ponto, fita métrica e uma agulha de tapeçaria. Esse chapéu de tamanho P, a base dele tem que ter de 12 a 13 centímetros. Para tamanho M é de 14 a 15 centímetros. E tamanho G de 16 a 17 centímetros. Vou iniciar fazendo meu círculo mágico. Tem vídeo aqui no canal com o passo a passo dele, é bem simples. Faço esse primeiro ponto só para estabilizar, tá? Já vou escondendo essa pontinha que sobrou do barbante e vou começar a fazer pontos baixos dentro desse círculo. No total serão 8 pontos baixos dentro desse círculo, porém isso pode variar de acordo com a numeração da agulha e a linha que você estiver utilizando. O importante é que não tenha pontos de mais, para não ficar com esse círculo inicial estufado, e nem pontos de menos, que acaba não formando um círculo completo, fica ali meio círculo, 3/4 de círculo. É importante também que você vá puxando essa pontinha, tá, do círculo, para poder ir ajustando, para ficar bem fechadinho, para não ficar com esse buraquinho no meu chapéu. Eu quero ele bem fechado. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos para terminar os 8 pontos baixos e vou puxar de novo até ficar bem fechadinho. Fiz os meus 8 pontos baixos, vou puxar um pouquinho mais para ficar bem fechado. E agora eu vou fazer ponto baixo direto no primeiro ponto baixo que eu tinha feito no início da minha carreira, tá? O último ponto baixo, o 8º ponto baixo no caso, eu vou marcar com o marcador de ponto, para eu nunca perder aonde é o final da minha carreira. E vou fazer agora 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, só para reforçar, eu não faço um ponto para ligar o início e o final da carreira. Eu vou direto sobre o primeiro ponto da carreira e já faço o meu ponto baixo da carreira seguinte. Então, essa carreira vão ser 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vou seguir assim até onde está meu marcador de ponto, que é onde finaliza a minha carreira. Estou finalizando a minha segunda carreira. Cheguei no meu último ponto. Vou marcar ele também, sempre vou marcar o último ponto da carreira para nunca perder, tá? Agora eu vou iniciar fazendo 2 pontos na mesma base. 1, 2, e agora eu vou fazer um ponto separado. No ponto seguinte eu faço apenas um ponto, sem aumento. No próximo ponto faço novamente um ponto com aumento, 2 pontos na mesma base. O próximo apenas um ponto na base. Então eu vou revezar dessa maneira. No próximo ponto 2 pontos no mesmo ponto e no outro apenas um ponto. Vou revezando até chegar
onde está meu marcador de ponto. Agora, vamos iniciar um padrão de aumentos, ok? Quando a quantidade de pontos separados for par, igual a essa quarta carreira, onde são 2 pontos separados, eu vou iniciar fazendo apenas a metade dessa quantidade. Essas são 2 pontos separados, inicio fazendo apenas um ponto sobre a base. No ponto seguinte, faço 2 pontos sobre a mesma base. Depois, eu faço o total de pontos separados para cada ponto de base, né? Nesse caso, são 2 pontos separados, um ponto para cada ponto de base. E depois, faço novamente o meu ponto com aumento. Ou seja, nessa carreira, eu tenho 2 pontos separados, mas eu inicio a carreira fazendo apenas a metade, um ponto. Se tivesse 4 pontos separados, eu iniciaria ela com 2 pontos. Faria meu aumento no ponto seguinte e depois faria os meus 4 pontos separados. Quando a minha carreira tiver uma quantidade ímpar de pontos separados, então eu já começo essa carreira com meu ponto de aumento e faço na sequência a quantidade total de pontos separados, ok? Então, se a próxima carreira, por exemplo, a gente vai ter 3 pontos separados, eu vou iniciar ela com 2 pontos, a mesma base, e nos 3 pontos seguintes vou fazer um ponto sobre cada ponto. Depois faço novamente o meu ponto com aumento. Mas vamos fazendo juntos para poder não se perder, porque pode ser um pouquinho confuso. Então, só para resgatar aqui, essa quarta carreira eu vou ter 2 pontos separados e um aumento. 2 pontos separados e um aumento. Inicio a carreira com apenas um ponto. No final, vocês vão ver que o último ponto também vai ser um ponto. Então, é como se juntasse com aquele primeiro ponto que eu fiz e formasse os 2 pontos separados. Ó, finalizei aqui a minha quarta carreira com um ponto, vou marcar novamente esse último ponto. E agora a gente vai ter na quinta carreira 3 pontos separados. Essa é a minha base do chapéu, tá? E ela que vai ter aquela medida que eu passei inicialmente, se for tamanho P igual a minha, de 12 a 13 centímetros. Nessa minha quinta volta, eu vou iniciar com 2 pontos na mesma base e vou fazer 3 pontos separados. Ó, lembrando que a quantidade é ímpar, por isso que eu já comecei com meu ponto de aumento. 2, 3. E faço agora o meu ponto com aumento, tá? Eu fiz o meu ponto inicial com aumento. Segui fazendo o total de pontos separados, que são 3. Faço novamente meu ponto de aumento e vou revezando dessa maneira até o final da carreira. 3 pontos separados, um ponto de aumento. 3 pontos separados, um ponto de aumento. Vocês podem reparar que o final da carreira vai terminar exatamente com a quantidade de pontos separados. Aqui, nessa carreira, eu vou fazer o final dela com 3 pontos separados. Sempre marcando o último ponto da minha carreira. Agora vamos iniciar a nossa sexta volta, que vai ter um total de 4 pontos separados. 4, número par, então eu vou iniciar essa carreira com a metade dessa quantidade de pontos separados. Logo, seriam 2 pontos separados, ok? Número par, inicio a carreira com a metade do total de pontos separados. Então, vou fazer um ponto separado, um ponto de base, outro ponto sobre o próximo ponto de base. No ponto seguinte, faço o meu aumento. 2 pontos sobre a mesma base. E agora faço novamente a sequência de 4 pontos baixos sobre cada ponto de base, ok? E agora eu vou seguir revezando a quantidade total de pontos sobre ponto, né, meus pontos separados, que eu vou chamar aqui, e o ponto de aumento, que vai ser 4 pontos separados, 4 pontos em cada ponto de base
e um ponto de aumento, e são 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir assim até o final da carreira e vocês vão perceber que essa carreira vai terminar exatamente com a metade da quantidade de pontos separados. Ela vai terminar com 2 pontos baixos. Eu vou seguir com vocês mais um pouco para ficar bem fixado, mas só lembrando que essa parte inicial, nessa base que eu estou fazendo, ela vai ter que ter o tamanho de acordo com a medida que vocês querem do seu chapéu, se é P, M ou G. Agora vamos para a nossa 7ª volta. Vou só marcar aqui meu último ponto da carreira, 2 pontos separados. Agora o início da minha 7ª volta vai ser com um aumento, tá? Esse primeiro ponto vão ser 2 pontos no mesmo ponto de base e depois eu vou fazer 5 pontos separados. Depois de fazer 5 pontos separados, né, um ponto em cada ponto de base, eu vou fazer novamente um ponto de aumento e vou fazendo essa sequência até chegar no final da minha carreira, onde está o meu marcador de ponto. Finalizei a 7ª volta, agora a 8ª volta vai ter 6 pontos separados. Como a quantidade de pontos separados é par, eu vou iniciar com a metade, 3 pontos separados, depois um ponto com aumento, depois 6 pontos separados, um ponto com aumento, 6 pontos separados e vou seguindo até o final. Estou chegando aqui no final da 8ª carreira, que vai ser finalizada com 3 pontos separados, um ponto em cada ponto de base. Então, esses 3 pontos do final da carreira, com os 3 pontos que eu fiz inicialmente, totalizam 6 pontos separados. Na minha 9ª carreira, serão 7 pontos separados, quantidade ímpar. Então, eu vou iniciar ela com o meu ponto de aumento. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Na sequência, vou fazer 7 pontos separados. Depois, novamente, um ponto de aumento e a sequência com 7 pontos separados. Agora estamos indo para a 10ª volta, onde iremos trabalhar um ponto de aumento e 10 pontos separados. 10 é número par, então eu vou iniciar essa carreira com a metade, 5 pontos separados, e na sequência eu faço um ponto de aumento e em seguida 10 pontos separados, um ponto de aumento, 10 pontos separados e continuo assim até o final da carreira. Lembrando que eu vou finalizar essa carreira também com metade dos pontos, ou seja, 5 pontos separados.
Estou finalizando a minha 10ª carreira. E na sequência eu vou medir para verificar se já alcançou os 11 a 13 centímetros de base que eu preciso para fazer do tamanho P. Como já está no tamanho que eu quero, a partir de agora eu vou fazer 8 centímetros de ponto sobre ponto. Eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto sem aumentos até alcançar 8 centímetros de altura. É importante também que essa primeira carreira sem aumento seja marcada, para que você possa depois medir, para ver se chegou lá nos seus 8, 9 centímetros. Você pode fazer um pouco maior ou um pouco menor. E essa parte que vai ser o corpo do seu chapéu. E agora vamos iniciar a parte da aba do chapéu. Retomar os aumentos, só que dessa vez será uma carreira de aumento e outra carreira sem aumento. Vamos iniciar essa carreira com aumento de onde havíamos parado. Eu parei com 10 pontos separados, então essa carreira vai ter 11 pontos separados. Inicio com ponto de aumento. Eu vou marcar aqui qual é o meu último ponto para não perder ele. E é importante também que essa carreira que inicia a aba do chapéu também seja marcada com o marcador de ponto para a gente não perder ela, tá? Então a gente vai voltar a fazer aumentos por cerca de 5 a 7 centímetros, ok? Então, vou fazer esse meu primeiro ponto com aumento. Em seguida, vou fazer 11 pontos separados. A minha próxima carreira será apenas de ponto sobre ponto. A outra carreira será 12 pontos separados, então irei iniciar com 6 pontos separados, um aumento, 12 pontos separados, um aumento. A próxima carreira, apenas ponto sobre ponto. Eu vou seguir dessa maneira, aumentando a quantidade de pontos separados até alcançar de 5 a 7 centímetros de aba.
Finalizei a minha última carreira da aba. Essa última carreira foi sem aumentos. Pode ser que a sua termine com aumento, não tem problema. A próxima carreira eu vou fazer apenas pontos baixíssimos pela minha alça dianteira. Sempre ponto sobre ponto. Não irei fazer nesse acabamento nenhum tipo de aumento, ok? Então a gente vai começar a tecer pontos baixíssimos sobre a alça dianteira. Só para mostrar para vocês que quando eu meço de um marcador de ponta até o outro, eu tenho aquela medida de 5 a 7 centímetros de aba que eu tinha sinalizado para vocês. Vamos começar agora a fazer então o ponto baixíssimo na carreira dianteira em torno da minha aba. Finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos na alça dianteira. E agora eu vou arrematar, vou finalizar e vou arrematar a minha linha. Eu vou trazer, tá, esse ponto para a parte de trás do meu chapéu. Eu vou inserir a minha linha por trás e vou puxar ele para trás também, para poder arrematar ele na parte do avesso e não ficar com o arremate aparente na parte direita da minha peça. Levo então esse ponto para a parte do avesso e vou arrematar ele normalmente, passando a linha que vai para o novelo por dentro dele e finalizando. Vou cortar essa linha que vai para o novelo e depois eu vou esconder ela por dentro dos demais pontos do avesso. Nessa parte eu vou utilizar a agulha de tapeçaria para poder ir passando essa linha que sobrou por dentro dos pontos. Além de passar por dentro dos pontos, eu gosto de fazer alguns nozinhos para ter certeza que vai ficar firme e vou passando meio que vai e volta. Eu fui descendo, agora eu vou subindo para ter certeza que não vai se desfazer, não vai sair e ficar sobrando, vai ficar aparecendo essa linha. Já finalizei, só vou desamassar para vocês conseguirem visualizar melhor. Esse é o nosso resultado final, é assim que fica, ele com a abinha viradinha para fora, esticadinho, enfim, ele é bem estruturado, você pode utilizar da maneira que você achar melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu encontro vocês no próximo, e se tiver qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, ok? Beijos!